Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 52 do movimento Aprender Mais. Então, hoje nós vamos trabalhar a parte do livro Ler e Escrever, sequência didática Nossa Língua, etapa 3, a atividade 3A e 3B, sinônimos e antônimos. Nós estaremos trabalhando as páginas 200, 201 e 202. Podem abrir o livro de vocês que nós já vamos começar. Bom, então nós estamos agora na etapa 3. Nós estamos lendo textos, observando palavras, né? E hoje nós vamos aprender o que são sinônimos e antônimos. Então, etapa 3, sinonímia e antonímia. Leia com seus professores, com sua professora e seus colegas o trecho do texto A Costureira das Fadas. Então, esse texto também é um texto de Monteiro Lobato, tá? Nós estamos estudando, né, nos textos que nós estamos lendo, né, nessa fase do livro Ler e Escrever, esses são todos textos de Monteiro Lobato, né? Então, relembrando os personagens do Monteiro Lobato, que nós já conversamos sobre eles, né? Nós temos aí como principais a Narizinho, o Pedrinho e a Emília, que estão sempre aparecendo nesses textos, né? A Emília, que é a boneca de pano da Narizinho, que tem vida, é muito esperta, muito inteligente, e ela sempre está aparecendo nos textos que nós estamos lendo, tá? Então, esse também é um texto de Monteiro Lobato, tá? Está no livro Reinações de Narizinho, e agora a gente vai conhecer esse fragmento de texto aí, um pedaço do texto que está no livro, tá bom? A Costureira das Fadas. Depois de jantar, o príncipe levou o Narizinho à casa da melhor costureira do reino. Era uma aranha de Paris, que sabia fazer vestidos lindos, lindos até não poder mais. Ela mesma tecia a fazenda, ela mesma inventava as modas. Dona Aranha, disse o príncipe, quero que faça para essa ilustre dama o vestido mais bonito do mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la deslumbrar a todo o reino. Disse e retirou-se. Dona Aranha tomou a fita métrica e, ajudada por 6 aranhinhas muito espertas, principiou a pegar as medidas, depois teceu depressa, um tecido cor-de-rosa, com estrelinhas douradas, a coisa mais linda que se possa imaginar. Que beleza! E exclamando a menina, cada vez mais admirada dos dotes da costureira. Conheço muitas aranhas em casa de vovó, mas todas só sabem fazer teias de pegar moscas. Nenhuma é capaz de fazer nem um paninho de avental. É que tenho 1000 anos de idade, explicou Dona Aranha, e sou a costureira mais velha do mundo. Aprendi a fazer todas as coisas. Já trabalhei durante muito tempo no reino das fadas. Fui eu quem fez o vestido de baile da Cinderela e quase todos os vestidos de casamento de quase todas as meninas que se casaram com príncipes encantados. Olha só que legal, gente. Então, de novo, esse texto é um pedaço, né, um fragmento de um texto que está no livro Reinações de Narizinho. Então, faz parte da história do livro, né? Um pedaço, né? Uma parte que está no livro Reinações de Narizinho. E é bem legal, né? Então, o príncipe, então, pediu para a Dona Aranha, a costureira, a melhor costureira de todos, fazer um vestido deslumbrante para Narizinho, para que todos ficassem de boca aberta, né? Deslumbrados, né? Com a beleza dela. E aí ela explica para Narizinho que estava assim de boca aberta realmente com a destreza da aranha, com a facilidade de criar, né, da aranha, com a beleza do tecido que ela tinha feito para ela, né, para Narizinho. E aí ela explica que ela tem 1000 anos e que ela já trabalhou muito, a costureira mais velha do reino. Ela fez o vestido da Cinderela, ela também fez a maioria dos vestidos da maioria das meninas que se casaram no reino, né? Então era uma costureira muito experiente. Bem legal, né, gente? Olha, se vocês tiverem curiosidade, né, na escola de vocês, na biblioteca da escola de vocês, com certeza tem os livros, né, a coletânea de Monteiro Lobato.
Tem vários livros, com certeza, inclusive esse Reinações de Narizinho. Também tem o da gramática que nós lemos, né, na aula passada. Então, se vocês tiverem curiosidade e tiverem disponibilidade, né, podem estar pedindo na escola o livro emprestado para vocês lerem e conhecerem um pouco mais da obra de Monteiro Lobato, certo? Bom, voltando aqui, vocês repararam que nós temos aqui algumas palavras que estão em negrito, que estão um pouquinho mais, escrito um preto mais forte, né? Isso se chama negrito. Então, nós temos aqui a palavra melhor, olha lá, lindos, bonito, grande, menina, velha, muito e príncipes. Essas palavras todas estão grifadas no texto. E vocês imaginam o porquê? Então, olha lá, observe as palavras em negrito, que foram as palavras que nós lemos agora. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o significado dessas palavras. Vocês sabem que nós temos palavras que têm um significado parecido e palavras que têm um significado contrário, né? Umas das outras. Por exemplo, hoje o dia está bonito. Ou eu posso falar, nossa, hoje o dia está muito feio, está muito escuro, parece que, né, está nublado. Então, bonito e feio. Uma palavra contrária da outra, o significado é contrário, né? Nossa, que menina alta! Nossa, que menina baixa! Alta e baixa, palavras contrárias, concordam? Nós temos também palavras que são parecidas, como linda e bonita. Elas têm basicamente o mesmo significado, não é verdade? São palavras diferentes, mas elas são muito parecidas, o significado delas são muito parecidos, né? Diferente de alto e baixo, bonito e feio, que são contrárias, palavras contrárias, né? E aqui nós temos essas palavras que estão destacadas aqui no texto, e aí a gente tem que pensar, existem palavras parecidas com essas? Ou palavras contrárias a essas? O que vocês acham? Por exemplo, a palavra melhor. Qual é a palavra parecida? Pensem aí. Uma palavra que tem um significado muito parecido de melhor, que significa a mesma coisa praticamente de melhor. Quando você for usar a palavra melhor numa frase, você também pode encaixar essa palavra que vai dar certo. Que palavra será que a gente poderia colocar? Olha, nós vamos fazer isso agora, nessa atividade. Então, nós vamos escrever as palavras que estão destacadas aqui na coluna onde está escrito palavras. E aí nós vamos pensar nas palavras que são sinônimos. O que será que são sinônimos? Sinônimos são essas palavras que têm um significado muito parecido, tá? Por exemplo, lindo e bonito. O significado é muito parecido. Então, elas são sinônimos, porque eu posso utilizar as duas palavras na frase que vai dar certo. O significado da frase, né? A intenção da frase vai ser a mesma. E também nós vamos achar os antônimos. O que será que são os antônimos? Se os sinônimos são palavras muito parecidas, com um significado muito parecido, os antônimos serão as palavras contrárias, né? Os opostos serão os antônimos, tá? Então, sinônimos são as palavras muito parecidas, com significado muito parecido, e os antônimos são as palavras opostas, o contrário do que quer dizer aquela palavra, tá? Então, a primeira palavra que a gente já pensou foi a palavra melhor. Qual será que é o sinônimo da palavra melhor? Uma palavra muito parecida com melhor, que eu poderia utilizar, que na hora que eu fosse ler o texto, depois do jantar, o príncipe levou o narizinho à casa da melhor costureira. Qual outra palavra eu poderia colocar aqui que não mudaria o sentido de melhor? Olha, eu poderia colocar excelente. Ele levou ela, né? Depois do jantar, levou uma excelente costureira, a melhor costureira. Dá certo, as palavras são parecidas, né? O significado delas é parecido. E qual seria o antônimo, o contrário dessa palavra? O que vocês acham? De melhor, qual seria? Poderia ser pior,
né? Pior é o contrário de melhor, é o oposto de melhor, né? Eu tenho a melhor costureira e a pior costureira. Qual que você escolheria? A melhor, né? Porque a pior é muito ruim. Ninguém vai querer, né? Então, pior é o oposto de melhor, certo? A próxima palavra que nós temos aí destacada é a palavra lindos. Na frase está assim: era uma aranha de Paris que sabia fazer vestidos lindos, lindos até não poder mais. Então, lindos. Qual outra palavra que eu poderia falar? Qual outra qualidade eu poderia dar ao vestido sem ser lindo? Que daria o mesmo sentido? Poderia ser vestidos bonitos, né? Bonitos até não poder mais. Não poderia ser? Isso já também entra na próxima palavra que está aí, olha. Que aqui a gente já viu a palavra melhor, nós também estamos vendo a palavra lindos. E a próxima palavra seria bonito. Mas eu não vou colocar ela lá. Por quê? Porque lindo e bonito são sinônimos, né? Então, aqui eu já descobri que bonito é um sinônimo de lindo. Lindo é um sinônimo de bonito. Elas são parecidas, são qualidades parecidas. Se eu falar que você é linda e que você é bonita, eu estou tentando dizer a mesma coisa, não é verdade? Então, elas são sinônimos, são palavras sinônimas. E aí, qual seria o antônimo? Qual seria o contrário? Qual palavra eu poderia dizer? Feio, né? Você está linda com esse vestido. Nossa, que vestido feio. São contrárias, não são? Palavras contrárias, certo? Então, lá nós temos a palavra lindos e logo abaixo, como eu mostrei para vocês, nós temos a palavra bonito. Então, eu não coloquei a palavra bonito aqui porque os sinônimos e o sinônimo e o antônimo seria basicamente o mesmo, tá bom? Então, nós vamos para a próxima palavra. É a palavra grande. Olha lá. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la deslumbrar a todos do reino. Grande. A palavra que nós precisamos achar o sinônimo e o antônimo. Grande. Qual palavra eu poderia colocar aqui que eu poderia, que teria o mesmo significado de grande? O que vocês acham? Olha lá. Grandioso, né? Uma coisa grandiosa, grande, né? E qual seria o antônimo? O contrário de grande, de grandioso. Poderia ser apertado, pequeno, né? Uma coisa grande e uma coisinha apertadinha, pequenininha. Esse poderia ser o antônimo da palavra grande, grandioso, né? Poderia ser esse o antônimo da palavra. Depois nós temos aqui a palavra menina. Olha lá. Que beleza! E exclamando a menina, cada vez mais admirada dos dotes da costureira. Menina. E aí? Qual seria o sinônimo de menina? Qual palavra eu poderia trocar aí? Ao invés de colocar menina, eu poderia colocar qual palavra que daria o mesmo sentido? Tem vários, né? Eu poderia colocar a criança, eu poderia colocar a garota, eu poderia colocar. Só. Então, aqui eu vou colocar garota no lugar de menina, tá? Que dá na mesma, né? A menina, a garota, mesmo sentido. E qual seria o sentido oposto? A palavra oposto, o antônimo dessa palavra. Olha lá. O menino, né? Eu mudei a menina, o menino, certo? Então, o oposto, né? O antônimo seria o menino, ok? Então, continuando aqui, a próxima palavra é velha. É que tenho 1000 anos de idade, explicou Dona Aranha, e sou a costureira mais velha do mundo. Velha. E aí, gente, velha? Qual seria o sinônimo de velha? Uma palavra que eu poderia colocar no lugar de velha.
Tem algumas também, mas eu escolhi a palavra anciã. Vocês já ouviram essa palavra? Uma anciã é uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa velha de idade, né? Então é uma anciã. Olha que engraçado como a gente escreve a palavra anciã. O an do início é diferente do an do final, percebem? An, eu coloco o A e o N. Anciã. Mas o an do final já é um A com um tio, como na maçã, por exemplo, né? O an da maçã é igual ao an de anciã. Percebem? Que palavra diferente, né, gente? Por isso que eu escolhi ela. Então, nós temos a palavra velha, que é anciã, que são sinônimos. E qual seria o antônimo? A palavra contrária. Eu poderia colocar a palavra jovem, que é o contrário de anciã, né? O contrário de uma pessoa velha é uma pessoa jovem, certo? Depois, nós temos a palavra, olha lá, a próxima palavra, muito. Muito. E aí? Então, muito, qual seria o sinônimo de muito? Eu poderia colocar demasiada. Demasiada significa muito, tá? Então, quando vocês ouvirem isso numa frase, foi um tempo demasiado. Significa que demorou muito tempo, tá? Então, vocês já sabem que muito e demasiado têm o mesmo sentido, né? O mesmo significado, vamos dizer assim. E o antônimo de muito? Isso é fácil, né? Se eu não tenho muito, eu tenho pouco, né? Simples, né? Esse é fácil, muito pouco, é o contrário. E por último, nós temos a palavra príncipe. Príncipe. E aí, qual seria o sinônimo de príncipe? Príncipe, eu poderia colocar Alteza, né? Vossa Alteza ou príncipe, não é? Então tem o mesmo sentido, né? E como antônimo, contrário, a gente poderia colocar o plebeu. Já ouviram falar em algumas histórias? Os plebeus estavam esperando o rei, esperando a realeza. Plebeus eram as pessoas que não faziam parte da realeza, eram as pessoas comuns. Essas pessoas eram chamadas de plebeus. Então, os plebeus, a palavra plebeu, né, o antônimo da palavra príncipe, da palavra alteza, realeza, é o oposto, é o contrário, certo? Está sobrando uma linha, porque como eu disse lá em cima para vocês, nós tínhamos a palavra lindos e bonito, mas lindo e bonito são sinônimos, né? E o oposto, o antônimo, seria praticamente o mesmo, então eu não coloquei aqui na nossa tabela. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então deu para entender o que são sinônimos e antônimos? Sinônimos são palavras parecidas, com significado parecido. Antônimos são as palavras contrárias, né? Que têm o significado oposto, certo? Então, aqui, olha, nós temos uma nuvem de palavras. Cada palavra aqui dessa nuvem tem o seu antônimo, tem o seu oposto. Então, vocês podem observar aí, olha, a gente pode enxergar aqui as palavras baixo, bonito, quente, frio, muito, feio, que mais? Alto, baixo, vazio, tá vendo? Já reconheceram aqui as palavras e os antônimos delas? Tá fácil, não tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar essas palavras e colocar os antônimos delas aqui nas colunas. Então, na coluna 1, nós vamos colocar a palavra. E na coluna 2, nós vamos colocar o oposto, né? O antônimo da palavra. Entenderam? Então, na coluna 1, eu peguei a palavra muito e depois eu voltei lá na nuvem e achei o oposto, o antônimo da palavra muito, que é pouco, certo? Então, agora eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e realizarem essa atividade, prestando bastante atenção. Essa atividade não está difícil. Você tem que achar a palavra, colocar na coluna 1 e o oposto dela, colocar na coluna 2. Combinado? Vai lá. Pronto, pessoal? Conseguiram? Vamos fazer aqui comigo, então? Então, ó, na coluna 1 eu coloquei muito e o oposto, o antônimo, pouco. Próxima palavra que eu achei lá, quente. Qual é o oposto de quente? É frio, né? Depois, eu achei a palavra alto. Qual é o oposto de alto, que está lá na nossa nuvem de palavras?
baixo, né? E aí, depois eu achei a palavra bonito lá no meio. E qual é o oposto que tá lá? Qual é o antônimo de bonito? Feio. E por último, nós temos a palavra cheio. Qual é o contrário de cheio? O antônimo de cheio é vazio. Certo, pessoal? Então, de novo, sinônimos são palavras que são parecidas. Seus significados são parecidos. Se eu trocar uma palavra pelo sinônimo dela numa frase, não vai mudar o sentido da frase. A frase vai continuar do mesmo jeito, eu só vou trocar a palavra, tá? Mas o sentido da frase vai continuar o mesmo. Agora, o antônimo é o contrário da palavra. Muda completamente o sentido da palavra se eu colocar o antônimo e não um sinônimo, tá? Então, se eu colocar assim, o seu cabelo está lindo, o seu cabelo está bonito, mesmo sentido, ok? O seu cabelo está feio, mudou completamente o sentido, perceberam? Tudo bem? Deu para entender? Muito bem! Então, pessoal, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!